Eu quero agora sair um pouquinho aqui do nosso quintal, olhar um pouquinho para fora, né? Até para a fervura baixar um pouco aqui no nosso 3 em 1. Mas isso é impossível porque o noticiário não vai deixar. Vladimir Putin afirmou que aceita, em princípio, o cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos e aceito pela Ucrânia para paralisar a guerra iniciada há 3 anos, mas quer discutir os termos da proposta com os Estados Unidos. Ô, Luca Bassani, bem-vindo. Quais são esses termos exigidos, hein? Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. Pela primeira vez, desde que a Ucrânia disse ter aceitado o acordo de cessar-fogo por 30 dias, a Rússia, através do presidente Vladimir Putin, se manifestou em relação a essa questão. Putin esteve pela manhã em Kursk, uma região que ainda está com a presença de militares ucranianos, e disse que antes de qualquer negociação é necessário libertar essa região dos invasores ucranianos, segundo a palavra do próprio presidente. Durante a tarde se encontrou com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e quando foi perguntado pelos jornalistas sobre a possibilidade de um cessar-fogo, ele disse que esta proposta é sim importante e está sendo considerada, mas que os termos, os detalhes precisam ser decididos com os Estados Unidos, principalmente a concessão de territórios. A Rússia diz que não abre mão de nenhum dos 4 territórios anexados unilateralmente através da invasão desde 2022 e disse também que a entrada da Ucrânia na OTAN é algo inegociável. O presidente Vladimir Putin, então, espera receber durante os próximos dias Steve Witkoff, um enviado especial do governo dos Estados Unidos para Moscou, para discutir e apresentar os termos de Kiev e de Washington ao presidente russo. Tudo indica que as próximas semanas serão cruciais para a negociação desses termos e para que a gente saiba quais serão os moldes desse cessar-fogo. Afinal, a Ucrânia, na reunião com os Estados Unidos na Arábia Saudita, disse que espera 30 dias pelo menos cessar-fogo. Já os russos querem uma paralisação completa e definitiva do conflito, sem retomar nenhum tipo de hostilidade, uma vez que tudo seja assinado. Obviamente que são várias as incógnitas e nós ficaremos de olho para descobrir qual será o desfecho dessa guerra que já matou centenas de milhares de pessoas no leste europeu. Agora, Luca, vamos falar um pouquinho sobre a guerra tarifária, né? Porque a gente sabe, União Europeia, imaginem os vinhos que saem da União Europeia. Itália e França, principalmente os italianos, franceses, tem os vinhos portugueses também, mas os italianos e os franceses são os que mais chegam aos Estados Unidos. Aí Trump vai lá... Pois é, você deve gostar bastante, né, Luca Bassani? Você é um privilegiado. Mas eu quero perguntar para você, o Trump falou que vai taxar em 200% esses produtos, e por quê? Evandro, a gente vê que ontem começou aquela tarifa sobre o aço e alumínio e a União Europeia vai receber uma taxação de quase 28 bilhões de dólares. Os europeus responderam de maneira recíproca, colocando uma tarifa também na faixa dos 28 bilhões de dólares, mas que atinge principalmente os uísques, né? O bourbon americano, e na faixa dos 50%. Donald Trump disse que isso é um absurdo e que, se de fato acontecer, já que está previsto apenas para entrar em vigor em abril, ele vai colocar tarifas de 200% sobre todos os vinhos europeus, principalmente os franceses, que são cerca de 50% das exportações europeias, e os vinhos italianos também na faixa de quase 40%. É importante mencionar que o mercado americano representa mais de 29% dos compradores dos vinhos europeus, então os próprios europeus se disseram estar dispostos a negociar, estão abertos à negociação para voltar atrás em relação ao bourbon, mas tudo se iniciou com Donald Trump com essas tarifas. Ele disse que, caso isso aconteça, não há problema, porque a Califórnia, os Estados Unidos produzem muito vinho, produzem vários produtos alcoólicos também que são importados da Europa, e isso não será problema para suprir o mercado interno. Basta saber se os americanos vão querer trocar o vinho francês, italiano e espanhol pelos vinhos californianos. Aí fica para o consumidor americano responder através do seu próprio gosto e do poder do seu bolso, né? Não sei não se eu trocaria, hein? É lógico, né? Todos os países têm produções, sim, espetaculares, mas quando a gente fala dos vinhos franceses e italianos, né, Luca Bassani, eu acho que é meio difícil concorrer. Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho aí para você, Luca Bassani. Alan Gani 200%, porque o Donald Trump fala assim, a União Europeia foi criada só para chupinhar os outros, só para punir os outros países com suas taxas. Agora eles estão querendo taxar, então, o uísque Bourbon, que seria um recado direto aos Estados Unidos, né? Então a gente vai taxar em 200% os vinhos franceses e italianos, mas 200% são muita coisa.
Pois é, exatamente. Aliás, um grande barato dos Estados Unidos é que você consegue ir lá num supermercado e você encontra um vinho francês por $8 de boa qualidade. Que país do mundo a população pobre consegue tomar vinho espanhol, francês, italiano a preços muito baixos? Por isso que eu sempre digo, né? Essa guerra comercial, ela vai trazer prejuízo aos consumidores de todos os países. Porque esse plano do Trump de reindustrialização dos Estados Unidos, primeiro, é um plano de longo prazo. Segundo, reindustrializar os Estados Unidos não significa tornar o processo produtivo interno mais barato. Terceiro, existe uma fase aí de transição. E nessa fase de transição, que você coloca as tarifas protecionistas, Evandro, há aumento de preço. Seria muito mais lógico atrair as empresas sem fazer protecionismo. Agora, 5 horas em ponto, quem nos acompanha pela rádio, bem-vindos. É muito bom ter vocês por aqui também. Nós estamos ao vivo em todas as plataformas e discutindo a taxação que Donald Trump está propondo agora aos vinhos italianos e franceses. Uma taxação de 200% sobre esses produtos ao entrarem nos Estados Unidos por causa da retaliação que já está fazendo a União Europeia à guerra tarifária proposta pelo Donald Trump e, no caso da União Europeia, taxando em 50% o uísque que vem dos Estados Unidos. Uma guerra de taxação sobre bebidas alcoólicas. Fábio Piperno. Então, você vê como que é o negócio, né? Até ontem a gente falava muito sobre alumínio, aço e tal. Isso vai se expandindo, né? A lista de produtos canadenses que estariam na mira aí de taxações chegava aí a algumas centenas, muita coisa. Agora isso se estende à Europa também. Então, veja, é a gula do protecionista mor, né? E isso vai ser ruim para todo mundo. Até porque, Evandro, não adianta chegar daqui uma semana, 10, 15, 20 dias e falar, puxa, eu me arrependi, chegamos a um acordo, não vai ser bem assim. Já semeou instabilidade e incerteza para todo mundo. Não é assim que se trata comércio internacional. Então, é uma forma irresponsável de querer dizer que, não, agora vai ser como a gente quer. Agora, afinal de contas, nós vamos intimidar o resto do mundo. E não vai. Para onde ele está apontando possibilidade de retaliação, está recebendo troco. E aí, isso vai acabar ficando ruim para todo mundo, porque muitos países que não têm nada a ver com essa história vão também sofrer as consequências disso. Gustavo Segré, eu queria falar um pouquinho sobre essa imprevisibilidade, né? Porque a gente sabe que a indústria, no mundo inteiro, ela precisa de previsibilidade, de segurança jurídica para poder se planejar e, principalmente, crescer. Com tamanha imprevisibilidade, isso não prejudicaria muito mais do que apenas as taxações que já existem de um país para o outro? Não tenha dúvida, Evandro. Quando a gente opera em comércio exterior, desde que começamos o processo até que concluímos com uma exportação, especificamente, podem passar meses. Imagina eu e você negociando, você nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país, qualquer produto, e fechamos um acordo, e fechamos um preço. E esse preço que nós fechamos, de repente, no momento prévio ao embarque, você levanta a mão e me diz, olha, aqui o presidente Trump está colocando uma taxação diferenciada daquela que nós negociamos. Esse que era um negócio não é mais, porque agora os custos aumentaram. E aí não tenho competitividade como para disputar espaço com aqueles que estão produzindo aqui, nos Estados Unidos. Tua fala, por exemplo. Isso atrapalharia muito, porque eu já produzi para te vender. Só que você está certo, mudou a regra do jogo. Então você teria argumento para não embarcar. Eu vou fazer o que com essa mercadoria? Vou mandar para quem? Aí eu teria que sair correndo. E se tiver uma marca tua, como que eu faço? Aí provavelmente teria um contrato prevendo isso. Mas aí isso te obrigaria a comprar e certamente não renovaria a compra. Ou seja, você comprou, eu te mandei, não perdi, mas não tenho a continuidade do negócio. O comércio exterior funciona com regras claras e com regras previsíveis, como muito bem você mencionou. E hoje o Trump está mudando as regras do jogo o tempo todo. Se regrasse uma coisa e dissesse, mudei. Sei lá, mudei. Tá, agora começa a ser assim. Mas amanhã pode mudar de novo. Então isso coloca um pé no freio de quem quer exportar, sobretudo para os Estados Unidos, dizendo,
Pô, será que não vai mudar de novo? Então é melhor esperar. Isso pode trazer desabastecimento, pode trazer problemas para quem produziu para exportar para os Estados Unidos, pode gerar inflação, pode atrapalhar muita coisa. Eu não sei se o Trump não está vendo ou ele está vendo alguma coisa que a gente não consiga enxergar. Eu fico pensando isso também, né? Porque pode ferrar os próprios Estados Unidos. Fala aí, seu Zé Maria. É o que eu digo sempre, é uma interrogação, Segré, do tamanho do mundo. Ninguém sabe o que vai acontecer, essa é a realidade. Mas eu gosto dessa sacudida, estava precisando, as coisas estavam arrumadinhas demais há muito tempo. Os Estados Unidos fez muita concessão em nome exatamente dessa da liderança. Eu aprendi que a liderança de um país, como por exemplo o Brasil, aqui na América do Sul, né, essa liderança ela exige um custo, né, se abre mãos de vários e vários pontos e tal, para exercer essa liderança e para equilibrar. Né? Não se pode tratar de igual para igual um país que é grande com um país pequeno, onde um país grande que tem um parque industrial muito bom com um país que não tem. Então os Estados Unidos foram abrindo mão e criando fundos especiais para atender vários países, e quando o Trump chegou estava numa situação quase insustentável. Então essa sacudida pode ser benéfica para os Estados Unidos e é imprevisível. Eu acho complicado tratar um país como os Estados Unidos de forma imprevisível. Mas o certo é o seguinte, ele é presidente dos Estados Unidos, tem que cuidar dos Estados Unidos. Para a gente, péssimo. Para a União Europeia, péssimo. Para países que sempre receberam ajudas humanitárias, péssimo. Ele está olhando os Estados Unidos. Eu gostei dessa frase, de que não se deve se fechar, veio da China, né? Se fechar e achar que tudo que é bom para o meu país eu devo adotar, independente dos outros. Isso também tem um custo grave. Então eu acho isso aí uma interrogação muito grande, mas é imprevisível o que vai acontecer. Mas eu fico pensando se parte dessas decisões que impactariam situações em outros países, em algum momento não vão desaguar justamente nos Estados Unidos e na economia americana, né, Alan Gani? Deságua, com certeza. Bom, primeiro impacto é aumento de preço imediato, né? Você colocou a tarifa protecionista, aquele vinho que você importava, o queijo que você importava, o aço que você importava, tudo que você importava, chega mais caro nos Estados Unidos. Então você tem aí um aumento generalizado de preço. Ponto. Segundo ponto, isso pode gerar uma queda na atividade econômica. Por quê? Porque investidor e empresário, seja o mercado empresarial, industrial, seja o mercado financeiro, que financia, né, esse mercado empresarial, detesta uma palavra chamada imprevisibilidade, Evandro. E a partir do momento que você começa a colocar tarifa e tira, coloca e tira, coloca e tira, o que você gera? Imprevisibilidade. E num momento de imprevisibilidade, o que você faz? Você fala, opa, eu não vou investir, eu não sei o que vai acontecer. Você começa a não investir. O consumidor também espera, opa, não vou consumir, não sei o que vai acontecer. E aí a crise que era meramente algo hipotético, especulatório, se transforma numa crise real. Expectativa é uma variável muito séria em ciências econômicas. Ela dita, né, ou não, se o país pode crescer mais ou não. Se todo mundo acreditar no país, todo mundo sai consumindo e investindo. Se todo mundo ficar com medo, também ocorre o contrário. A Bolsa norte-americana está precificando isso. A gente tem uma queda acumulada já de mais de 10% aí no ano. Muitas empresas estão caindo. Por quê? Porque o investidor ele é mau com o Trump? Não, porque o investidor ele está com receio, porque tem risco na mesa, porque tem imprevisibilidade. E se você começa a perder o mercado financeiro, eu não estou puxando aqui a sardinha do meu lado não, porque eu tenho carreira no mercado financeiro, não é isso. Você começa a ter problemas na economia real, porque o preço das ações vão lá para baixo, porque os investidores vão cobrar de você, são grupos muito poderosos, porque a inflação começa a fazer preço, porque juros começam a fazer preço. E aí, o que você faz com a economia real? Por isso que eu acho que, nesse sentido, o Trump está indo na direção errada.